O vídeo a seguir não é indicado para quem é idiota e acha que viu um rato andando no foguete da SpaceX. E um estudo conduzido por brasileiros identificou a anã branca com a rotação mais veloz já observada. Esse pequenino cadáver estelar dá uma volta ao redor de si mesmo em pouco menos de 30 segundos. O resultado é fruto de um quinteto de pesquisadores e combinou resultados colhidos com o Telescópio Espacial de Raio-X da ESA, o XMM Newton e o Observatório Pico dos Dias, em Minas Gerais, gerenciado pelo Laboratório Nacional de Astrofísica. Em artigo publicado no Astrophysical Journal Letters, o grupo, que tem como primeiro autor Raimundo Lopes de Oliveira Filho, da Universidade Federal de Sergipe, do Observatório Nacional, descreveu o astro, uma anã branca que está roubando matéria de sua estrela companheira. Anãs brancas são o que resta de estrelas como o Sol, depois que morrem e perdem suas camadas superiores. Incapazes de produzir energia por fusão nuclear, elas encolhem e se tornam caroços ultradensos em processo de resfriamento. No caso em questão, identificado pela sigla CTCV J2056-3014, o que há é um par binário em que uma das estrelas, por ser originalmente maior, já morreu, virando uma anã branca, mas a outra ainda não. Elas orbitam muito perto uma da outra, mais ou menos mantendo entre si a distância equivalente à da Terra-Lua. E aí a matéria das camadas exteriores da estrela, ainda viva, é roubada pela gravidade do caroço morto, meio que virando um zumbi. O acúmulo de matéria por vezes leva a uma explosão cataclísmica temporária, que chamamos de nova, quando a anã branca atinge um brilho bem maior que o usual. O que surpreendeu nesse caso foi a rotação bem mais rápida, 29,6 segundos. É a recordista absoluta, batendo o recorde anterior de 33 segundos. E são poucas as que têm rotação inferior a 100 segundos. Que torna esse um sistema ideal para os estudos de processos de evolução estelar. Bom, Cássio, vamos falar disso aí. Começando pelo nome, a gente sempre destaca, aquele traço é menos, né? Na verdade, são as coordenadas ali, né? Exato. Os números, né, da coordenada, a primeira parte dos números indica a ascensão reta e a segunda parte é a declinação, que na verdade funciona como latitude e longitude. Se você pegar a latitude e longitude da Terra e projetar no céu, vai dar a mesma coisa, e assim que a gente se orienta, qualquer posição no céu, você consegue achar com essa orientação. Agora, da descoberta em si, é uma equipe de brasileiros, todos eles amigos meus, já de longa data, e uma equipe bastante competente, né, que fez aí o estudo, e você já matou quase tudo que tinha para comentar. Essa é uma classe de objetos chamada de variáveis cataclísmicas, que foi justamente o jeito que eu comecei a fazer astronomia de uma maneira um pouco mais profissionalizada, vamos colocar dessa maneira, ou seja, foi na minha iniciação científica, estudando pares de estrelas desse jeito, que aí tem eventos recorrentes de novas, né, a cada 100 anos, 90 anos ou 1000 anos, dependendo da categoria, e esse aí era justamente uma categoria de novas, de variáveis cataclísmicas que o pessoal estava estudando. Tem uma pesquisadora do INPE também, que é especialista em pares de estrelas desse tipo, em que a anã branca tem um campo magnético também muito forte. São as polares intermediárias. Então é bacana de você ver um resultado desse, né? Não só pelo fato de ser meus amigos, mas dos meus serem brasileiros, de instituições brasileiras, lá de Sergipe, de São José dos Campos, duas delas, uma universidade particular e o próprio INPE, e ver a pesquisa brasileira mostrando resultados interessantes. Agora, para comentar um pouco a respeito da rotação, da onde vem essa rotação, bom, as estrelas têm rotação, né? O Sol tem a rotação de aproximadamente 30 dias, se não me engano, 33, e quando o Sol, a estrela, né, parecida com o Sol, se tornou anã branca, colapsou, a anã branca guardou essa rotação, só que a conservação do momento angular manda que a velocidade de rotação, a velocidade
tangencial de rotação, não angular, tem que aumentar, né, para que compense o fato de você diminuir o raio. Então, deu um limite desse, e esse é um limite muito próximo aí do que, por exemplo, limite de ruptura gravitacional, né? Se você rodar muito rápido, você sabe o que acontece, né? Você está rodando uma massa disforme muito rápido, ela espalha e vai para os lados, né? Se desfaz. As estrelas também pode acontecer isso, tem categorias de estrelas que giram muito rápido, a gravidade já não consegue segurar, então ela fica bojuda no Equador e vaza a matéria, forma um gás, forma um disco de gás ao redor dessa estrela. Essa anã branca pode segurar mais por causa da densidade e da gravidade que ela forma ali, mas de qualquer maneira ainda já está bem próximo aí de acontecer esse tipo de efeito. Não, eu gosto. Aliás, eu dei um Google aqui enquanto isso você falava. A rotação do Sol é 26, 27 dias, mas é uma rotação diferencial, né? Tem camadas do Sol mais equatoriais que é num ritmo, mais pro polo é outro ritmo. Enfim, o Sol gira de um jeito bizarro. E eu pensei exatamente nisso que você falou, no lance da conservação do momento angular, né? O pessoal acho que tem a imagem mental mais fácil de entender isso, que é a história da bailarina, né? Se a bailarina tá lá girando com os braços abertos, no que ela fecha os braços em torno de si, aumenta a velocidade. Você imagina uma estrela como o Sol, que tem lá uma rotação de seus 30 dias, a hora que ela comprimir ali o interior dela, no que comprime, a conservação do momento angular vai acelerar a rotação, e aí a gente tem uma rotação, mas nesse caso uma rotação que é extrema até mesmo para esses objetos que a gente já espera que girem mais depressa que o Sol. E a minha dúvida é a seguinte: primeiro, eles falam da questão do magnetismo, que esse objeto tem um magnetismo super intenso, e isso ajuda ele a capturar a matéria da estrela companheira. E outra coisa que eu queria perguntar é com relação a essa rotação. Espera-se que estrelas normais elas vão diminuindo o padrão de rotação com o passar do tempo, com o passar da vida delas. Isso também se aplicaria a anãs brancas? Quer dizer, essa anã branca aí tem 29,6 minutos para dar uma volta em torno de si mesmo. Isso vai... É isso? Não, é segundos. 29,6 segundos. A tendência é aumentando esse período e, de repente, essa questão da rotação também pode ser um método para medir a idade das anãs brancas? Sim, eu acredito que sim, cara, acredito que sim. Voltando lá para a primeira pergunta, que você tinha feito... como eu falei, a estrela tem um campo magnético, e aí na hora que ela encolhe, ela conserva também esse campo magnético, né? Não só o efeito do momento angular, que a gente percebe aí com a bailarina. Se você tiver uma dessas cadeiras de escritórios que giram, você pode fazer isso também. Só abre bem o espaço, né? Porque você vai abrir a asa, e se tiver um armário na frente, você vai dar uma topada. Mas de qualquer maneira dá para você fazer essa experiência também em casa. E o campo magnético voltando, ele também se concentra, ele é intenso, então quando ele não se perde na hora dessa contração, e forma um campo muito intenso que alinha, ou melhor, canaliza o plasma da companheira. Então a anã vermelha transfere matéria, e essa matéria não chega nem a formar um disco, né? Ela cai direto na linha de campo, e ela vai e acerta o polo magnético da estrela. Isso faz um farol também, e se eles farol no óptico, né, inclusive, não é que nem os pulsares, e dá para observar numa noite, você vê várias vezes acontecer essa variação de pulso, tá? Era aquilo que eu falei, que eu fiz na iniciação científica. Agora, a segunda questão, que é a respeito da cronologia, existe um ramo que faz estudos justamente da idade de estrelas a partir do decréscimo da sua rotação. Então ela perde energia justamente por causa dessa interação com a matéria. Muitas vezes a anã branca chega tão perto da estrela, está transferindo matéria, então ela está lá transbordando o seu lobo de Roche, que é uma fronteira gravitacional, né, que se ela passar desse lobo de Roche, a matéria vaza. Se já está vazando, então isso está acontecendo, mas se aproximar ainda mais ainda, ela pode ser varrida pelo campo gravitacional, o campo magnético dessa anã branca. Isso forma como se fosse um freio, e a anã branca vai desacelerando e vai perdendo esse momento angular, essa rotação. E aí com isso você vai fazendo
uma estatística, né, um acompanhamento, e você consegue tirar, com alguns poucos anos de estudo, uma curva de perda de velocidade. Com você extrapolando, você consegue saber qual é a idade. Tem um ramo que se chama cronologia, alguma coisa assim, eu não lembro o nome agora, mas é um ramo já da astronomia de algum tempo que estuda essa perda de velocidade, né, angular, de rotação, trocando em miúdos, como função da idade da própria estrela. Eu acho que é girocronologia, mas posso estar enganado. E uma curiosidade, antes da gente trocar de assunto, entrar nas imagens da semana, essa pesquisa foi feita com um telescópio lá no Observatório do Pico dos Dias, que fica em Brasópolis, no sul de Minas. É um telescópio Zeiss, da década de 1960, e ele foi trocado com a antiga Alemanha Oriental, né, a República Democrática Alemã, para pagar a dívida deles, dos alemães, com o café. Eles compraram muito café e chegou uma hora que não tinha como pagar, eles deram 3 telescópios desses. Um está no INPE, perdão, no CTA, lá em São José dos Campos também. Esse foi para o Observatório Pico dos Dias. Já trabalhei nele também, ele é bem raiz mesmo. E o terceiro, até onde eu apurei, tinha desaparecido e não se sabia onde estava. Depois eu ouvi alguns rumores que ele tinha sido localizado, mas eu não consegui confirmar. História, um pouquinho de história. Então olha aí, tem um telescópio Zeiss desaparecido. Se você viu ele na rua, por favor, manda uma mensagem aqui pra gente localizar o coitado, que ele tá desaparecido há anos. 60 centímetros de diâmetro, não dá para passar despercebido. Exato.